Tô há dias aqui tentando dormir e uma coisa não sai da minha cabeça e eu preciso deixar registrado porque tá me consumindo. E eu tenho sonhado com isso e tenho tido pesadelos e é uma coisa, tipo, muito estranha que, enfim, do jeito que dentro desse panorama que a gente está vivendo hoje, de tanta agressividade nas redes sociais e nos lugares onde a gente talvez nem perceba que a gente esteja agindo com essa violência, violência verbal às vezes. As pessoas estão estressadas, estão nervosas, descontando no filho, descontando na mulher, descontando nas pessoas do dia a dia, nos empregados, nos outros com quem convivem. E eu acho que tudo isso é fruto de todos esses problemas que a gente está vivenciando no Brasil e da potencialização, né, dessas coisas que a gente vê o dia inteiro na televisão, só notícia ruim, porque são notícias ruins, só notícias de jornal ruim. A gente abre o Facebook, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão raivosas, com algumas com razão, outras pegando bonde, né, desse ódio que contamina. E agora no dia 16, uma grande manifestação vai acontecer no Brasil, e é uma manifestação democrática, porque as pessoas têm o direito sim de ir para a rua. É uma manifestação que quer mostrar a indignação das pessoas com tudo que vem acontecendo no país. E eu não estou aqui para convencer ninguém a ir ou não ir na manifestação. Eu tenho razões que transcendem esse discurso bobo de que eu sou comprado pelo governo, de que eu recebo dinheiro de lei de incentivo, toda essa bobagem que as pessoas publicam. Eu tenho razões para não ir, que são simples. Eu tenho a minha indignação, sim, com o governo. Acho que o presidente tem que realmente resolver o que ela quer da vida, se ela vai governar esse país ou se ela vai deixar na mão de terceiros, como vem fazendo. Mas eu quero deixar registrado aqui uma preocupação que transcende essa questão. E essa preocupação é direcionada a essas pessoas que estão por trás, incentivando essa manifestação. E eu só queria dizer o seguinte aos senhores que estão aí por trás, e os senhores sabem quem são os senhores. Eu quero saber o que os senhores vão fazer se realmente a população indignada começar a tomar força a tal ponto que o Brasil entre num conflito por conta dessa tentativa de derrubada da presidente Dilma através de uma pressão por renúncia ou por impeachment. Por impeachment teria que ter necessariamente, pela Constituição, provas que mostrassem que a presidente realmente atentou contra as normas que são determinadas para que um presidente continue no seu cargo. Essas provas ainda não existem. Na hora que elas existirem, daí sim, essa pauta será uma pauta válida. Com relação à renúncia, com essa pressão, isso soa muito mais como um terceiro turno, de gente que tentou ganhar e não conseguiu, e agora está tentando derrubar na marra. E é esses que estão tentando derrubar na marra, que estão manipulando a legitimidade da indignação das pessoas, mas a seu bel prazer e com seu próprio propósito e benefício. Eu queria dizer o seguinte: os senhores fiquem atentos, porque os senhores serão os responsáveis. E os senhores, eu vou dizer os nomes: o senhor Aécio Neves e toda a turminha que está aí se aproveitando da posição de Eduardo Cunha, que é réu no Lava Jato, que se tornará réu no Lava Jato, porque foi denunciado, entendeu? E que agora ataca não o governo,
Ele não ataca o governo, ele ataca o país, ele ataca o Brasil. Ele faz do quanto pior, melhor. Porque o interesse dele não é pelo país, o interesse dele é por ele. E os senhores, senhor Aécio Neves e a sua turma da pesada, que estão aí incentivando esse impeachment, tomara que os senhores tenham consciência e responsabilidade de que, por sinal, se porventura acontecer esse impeachment, que um caos social pode se instalar nesse país. Porque os movimentos sociais, os movimentos que estão sempre ligados ao governo, sim, mas principalmente ligados à democracia, e aí tem gente que nem concorda, como eu não concordo nesse momento com a forma como Dilma vem governando, até as pessoas que não estão falando nada no Facebook, que não estão se pronunciando, pessoas até que de repente são favoráveis até à sua candidatura quando o senhor foi candidato à presidência, muita gente não vai aceitar que o país entre em colapso por causa de uma tentativa de terceiro turno, de novas eleições como os senhores vêm propondo. Então que os senhores tenham consciência, que fique registrado aqui, que se abater um caos político, social nesse país, nas ruas, com guerra, com conflito, com ódio, com quebra-quebra, com violência, com morte, com sangue, com tudo isso que a gente está prevendo, porque é tão óbvio que parece que só a cegueira pelo poder que os senhores têm é que não são capazes de ver que o Brasil virou um barril de pólvora que vai explodir a qualquer momento. Então, senhores, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que tomara que os senhores, no momento em que explodir essa bomba, que os senhores tenham coragem de assumir a responsabilidade por essas incitações que os senhores vêm fazendo. O povo tem razão da indignação, mas os senhores não têm o direito, ou não deveriam ter o direito de manipular essa indignação em proveito próprio. Os senhores deveriam estar preparando um plano de governo, candidatos com condições de disputar as eleições de 2018, para que os senhores não percam mais uma vez e passem vergonha, porque não é saudável para nenhuma democracia, talvez que um governo perpetue-se no poder como acontece em São Paulo e ninguém fala nada, se perpetuando por tanto tempo no poder como presidente e como governo federal. Por falta de opção, que fique bem claro. Né? Então é o seguinte, tomara que os senhores estejam fracos e que não consigam derrubar a presidente que foi eleita democraticamente. Porque depois que começar o conflito nas ruas, não tem PSDB, não tem PT, não tem PMDB, não tem PP, não tem DEM, não tem ninguém que vai resolver isso. Porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre movimentos sociais, movimentos estudantis, CUT, MST, todos esses movimentos que estão aí, de alguma maneira ainda, dialogando, certamente não vão aceitar uma derrubada na marra. E certamente as pessoas indignadas também não vão querer que esses movimentos entrem nas ruas e tomem conta. Então nós teremos uma guerra. Não precisa ser a mãe de Ná para adivinhar isso. E quando a gente tiver uma guerra, os investidores, as pessoas que acreditam ainda no Brasil, as pessoas que têm algum ainda motivo para poder investir nesse país, vão sair correndo daqui. Porque sabe o que acontece? Ninguém quer investir em país que está com caos político, crise política, crise social e crise econômica. Então essa crise, aí sim, vai tomar uma gravidade de proporções que talvez a gente nunca tenha visto na nossa história. E os senhores, se for derramado sangue, os senhores terão esses sangues em suas mãos. Então, assim, no dia 16, que as pessoas possam ir lá manifestar indignação e cobrar o governo, que é importante que se sejam cobrados com pautas,
que até agora não apresentaram pautas nenhuma. As pautas que foram apresentadas foram uma contra-reforma política apresentada por um cidadão, um senhor, um deputado, que só quer o atraso desse país, conduzido por uma corja que se alimenta desse ódio que a gente está vendo por aí, para poder se beneficiar partidariamente e pessoalmente. Então, senhores, se no futuro, breve, tiver um golpe e uma guerra civil ou confrontos caóticos nas ruas, que os senhores se lembrem que os senhores foram responsáveis por esse caos. No mais, a gente tem que torcer para o Brasil levantar, para o Brasil se erguer, para o Brasil voltar a produzir, para o Brasil voltar a ter um cenário onde os corruptos sejam punidos, sim, de todos os partidos, onde a Polícia Federal possa investigar todo mundo, onde não tem a blindagem da mídia para quem está envolvido e não foi ainda colocado exposto. É isso que eu tenho para dizer, porque eu preciso dizer isso antes de poder dormir. Então fiquem aí, vocês aí macumunando contra a democracia, porque na hora que o caos se estabelecer, só o exército vai resolver. E aí quando o exército entra, meu amigo, a gente já conhece essa história, lá desde 1964. Pensem bem. Pensem bem.